Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, né? Mais uma reflexão da palavra de Deus nesse dia. Bom, irmãos, estou procurando fazer achar alguns programas para fazer um áudio bem mais claro, porque às vezes o áudio fica muito mono. Dependendo de onde eu estou gravando aqui no local de casa, o áudio fica bem baixinho. Aí no caso eu tenho que ficar aumentando direto no Power Director, né? E o som fica bem mais claro, ok? Deus abençoe. Os comentários, às vezes o YouTube também está travando, então às vezes aparece que pessoas comentaram no Gmail, mas quando eu vou entrar no YouTube não tem comentário algum. Eu creio que Deus vai estar dando vitória mais e mais, amém? Bom, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 12, do 22 ao 32, que fala sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Glória a Deus, né? Bom, passagem maravilhosa. Também é uma passagem que causa temor em muitos leitores. Mas nós vamos entender e compreender o que estava acontecendo nessa situação. Bom, Jesus Cristo faz um grande sinal, opera um grande milagre. Cura um cego, surdo e mudo. Interessante, né? Como que Jesus faz esse milagre. Ele era cego e surdo. E é importante a gente saber que toda pessoa que é surda, ela também será muda, se ela nasceu assim, tá? Agora, se a pessoa perdeu a fala durante a sua vida, ela com certeza escuta, né? Mas ela perdeu a fala devido a alguma coisa que aconteceu, algum acidente, alguma ferida, alguma cirurgia nas cordas vocais. Mas toda pessoa que nasce surda, ela será muda, porque aquilo que nós ouvimos é o que nós reproduzimos. Isso é colocado aí por todos os especialistas. Se você puxar aí, né, assunto sobre especialista sobre esse assunto, eles vão dizer justamente isso, que toda criança que já nasce surda, ela será muda. E isso é de fato. Amém? Mas é interessante que além de ser surdo e mudo, ele era cego. Interessante. E quando Jesus operou esse sinal, os fariseus, tomados de inveja,
começaram a acusar Jesus Cristo, dizendo que ele estava expulsando, mas a autoridade que vinha dele era a autoridade demoníaca e não de Deus. Olha só. Bom, primeiro ponto. Quando Jesus Cristo ele veio fazendo sinais, né, os fariseus sabiam muito bem quem Jesus era, por conta dos sinais que ele fazia. Embora eles nunca aceitassem Jesus como Messias, ou como um líder qualquer, porque quando os fariseus falavam mestre, os escribas falavam mestre, eles falavam na ironia, com sarcasmo, né? Eles não criam que Jesus era mestre coisa nenhuma. Então Jesus já sabia como que eles estavam, né? Aí, os seus pensamentos. Bom, mas a Bíblia relata, né, a história também relata, que Deus ele permaneceu por um período de 400 anos sem fazer nada, sem operar nenhum sinal, sem operar nenhum dom de cura, de fala, de visão, né? Aí vem o João Batista preparando o caminho, como disse a palavra de Deus, e depois ele mesmo anunciou que Jesus que veria alguém depois dele, né? Ou seja, no tempo dele mesmo, mas viria alguém no tempo dele que seria maior que ele. E este realmente seria o Messias, né? Interessante que João Batista também profetizou e deixou claro para o povo que quando chegasse Messias ele ia anunciar quem era este homem, que até então ninguém de Jesus não tinha sido revelado. O primeiro que revelou Jesus foi o próprio João Batista, pelo Espírito Santo de Deus, amém? De repente alguém chegar fazendo sinais, irmãos, né? Fazendo grandes milagres, como fizeram os outros profetas, como fez Elias, como fez Eliseu, como fez Moisés, né? A mesma autoridade desses profetas não tinha como o povo, os fariseus, né, não aceitar o testemunho de Jesus por conta que nenhum dos profetas dos fariseus, nenhum dos mestres fariseus faziam sinais. Então, tomados por isso daí, que acontecia o quê? O povo, né, estavam deixando os fariseus, as sinagogas, para ir atrás de Jesus Cristo. E, como forte, Jesus Cristo ainda realizava muitos sinais, o que fazia com que o povo quisesse realmente estar com ele e demonstrasse o poder e a autoridade que ele tinha, que os fariseus não tinham. Amém? Então eles perceberam que o povo estava começando, ficaram preocupados em acabar quebrando as sinagogas e o farisaísmo, junto com as outras demais, se reduzissem a nada. Então, quando Jesus opera um sinal tão maravilhoso desse, que é importante nós citar que quando Jesus opera, cura esses surdos, cegos, esse cego, surdo e mudo, né? O povo se maravilha porque dá a entender que ele era desde nascença, porque se ele era mudo, né? Então, de repente ele já começou a falar, e isso realmente é um milagre. Note aí, uma nota. Quando alguém, desde pequeno, não escuta nada, né, ele vai ser mudo, porque aquilo que nós ouvimos é que nós reproduzimos. Ou seja, se uma criança, na fase que ela está começando a aprender as primeiras palavras, que é chamado de lalaísmo, que é uma criança fica dadá, mamá, papá, né, sabe? Essa fase de lalaísmo é a fase mais principal da criança para aprender a falar. Perdendo essa parte, nunca mais na sua vida ela vai aprender a falar. E isso é dito pelos especialistas, ó. Quando a criança passa por essa fase, né, e não aprende a falar, nunca mais ela vai falar. E alguém que é surdo, né, desde nascença, passou essa fase, ele nunca falou, né? Realmente nunca soube pronunciar nenhuma palavra. Pode pronunciar talvez, né, algum som, mas nunca uma palavra dita. Não sabe falar água, não sabe falar faca, não sabe falar porque ele não escuta. E também já passou dessa fase de aprender. Então fica muito difícil. Mas aí quando Jesus cura esse homem,
A Bíblia fala assim que de imediato ele já começa a falar, mas como assim? Isso é um milagre notório, porque quem não ouve não fala. E como que vai saber o que é faca se nunca ouviu a palavra faca? Como vai saber que é o glória se nunca ouviu o glória? Entendeu? É por aí que vai. E isso foi um grande milagre. Glória a Deus, né? Você vê como que Deus é poderoso, né? Então, o povo, os fariseus ficaram intrigados com isso, viram esse sinal e, nossa, né? Quantos sinais Jesus não fez para provar para esse povo? Não para provar, mas fez sinais para as pessoas que pediam, que queriam uma cura, né? E eles contemplaram, porque a todo momento a Bíblia deixa claro que os fariseus estavam acompanhando Jesus, né? No meio da multidão. Às vezes por causa da intriga, mas eles estavam lá. Eles contemplaram com seus próprios olhos esta obra também. E por medo, né, de serem reduzidos a nada, eles pegam e falam, olha, o que ele está fazendo, ele faz pela autoridade dos demônios, olha só. A única maneira de fazer o povo retroceder seria falando que Jesus Cristo era um endemoniado. Aí o povo deixaria e viria novamente aos fariseus. Jesus, então, olha só, quem são os fariseus? Conheciam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus todos os sábados, conhecedores das leis mosaicas, que é de Moisés, né? É chamado de Decálogo, os 10 mandamentos, e etc, etc. A Bíblia afirma que eles tinham todo o conhecimento da palavra, eles não eram leigos, não eram pagãos, eles tinham conhecimento da palavra do Senhor. Então, o que aconteceu ali? A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente. Seria a mesma coisa de um dos 12 apóstolos de Jesus, que andou com Jesus, viu os sinais, viu ele se transfigurando, viu ele andando sobre as águas, chegar para Jesus do nada e falar assim, Jesus, não quero te seguir. E você quer saber? A sua autoridade vem de Satanás, você não é de Deus coisa nenhuma. Aí, irmãos, entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser causada por alguém que já tem conhecimento da verdade e por tomado de uma ira, ele faz esse insulto à autoridade que Deus tem, né, que seria do Espírito Santo. E isso é muito perigoso. É que nem nós que andamos na sã doutrina. Nós vimos os sinais de Deus, vimos os arrebatamentos, muitos foram arrebatados ao céu, contemplaram a sã doutrina do cabelo, da depilação, de tudo que não pode, chegar no final e ainda chegar e falar assim, essa doutrina é de demônios. A pessoa teve experiência, estava vendo que era verdade, aí já é o contrário, porque a pessoa tinha base, tinha experiência, né? Tinha já o conhecimento da verdade, aí ela blasfemou. E a Bíblia diz que uma vez feito, nunca mais, né? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo ela só se encaixa nisso, amém? Com essa condição. Senão assim, aqueles que estão no mundo, né, que estão em outras religiões enganosas, com os falsos profetas, teriam blasfemado há muito tempo. Porque eles falam que é Deus que está operando, quando é Satanás que está operando, e às vezes falam que é Satanás que está operando, quando realmente é Deus que está operando. Então, né, como eles estão num caminho, né, não conhecendo a verdade, e eles erram, não conhecendo as Escrituras, né, esse não é levado em conta como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas alguém que é conhecedor, viveu, nasceu, né, nasceu de novo, desceu as águas, andou na sã doutrina, ou acompanhou e viu que realmente é verdade, falar algo contra o Espírito Santo, aí sim, né, atribuir a Satanás as obras de Deus, aí é uma blasfêmia realmente contra o Espírito Santo. Maravilha, né? Então essa pequena reflexão para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.